Já estamos vivendo o último sinal que antecederá a volta de Jesus. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o último sinal que nos mostra que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está mais próximo. Mas antes disso, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilha com alguém esse vídeo, você vai estar ajudando outras pessoas. O nosso texto hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Eu quero ler para você, para que a gente possa desenvolver esse devocional de hoje. Está escrito assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Versículo 3: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4: O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está rebatendo a ideia que estava acontecendo na igreja de Tessalônica de que a volta de Jesus Cristo já tinha acontecido. Então algumas pessoas naquela igreja começaram a pregar e a ensinar que a volta de Jesus Cristo ou a vinda de Jesus Cristo já tinha acontecido. Aí o apóstolo Paulo, para rebater essa ideia, ele vai dar dois sinais ou dois acontecimentos que deveriam vir antes da vinda de Jesus. E ele descreve no versículo 3, ele diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim a volta de Cristo. Antes que venha, ele vai dar os dois sinais: a apostasia e o homem do pecado. A apostasia e o anticristo. E esse sinal da apostasia nós já estamos vivendo ele. Se você for pegar e for olhar para o meio gospel, você vai ver muitas pessoas que um dia, serviram a Cristo, hoje já não servem mais, Nós temos cantores que abandonaram o evangelho, cantoras que abandonaram o evangelho. Nós temos pastores que abandonaram o evangelho, que se você for buscar aí no YouTube, você vai ver pregações do passado dele, em que ele pregava realmente o evangelho. Hoje não. Hoje já não prega mais, hoje já desviou da verdade. Então o que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. Só que esse abandono da fé que Paulo está dizendo, não necessariamente a pessoa precisa sair da igreja. Porque muitas das vezes a gente acha que a apostasia ou desvio da fé, a pessoa precisa sair da igreja. Necessariamente isso não precisa acontecer. Porque o que nós estamos vivendo são pessoas apostatando da fé, mas continuando dentro das igrejas. E aqui eu quero dar um exemplo de pessoas que abandonaram a fé e que hoje ainda continuam, ainda na vertente evangélica, vamos dizer assim, mas que não prega mais o evangelho. Por exemplo, tem uma pastora, uma mulher chamada Lana Holden. Ela fundou uma igreja chamada Cidade de Refúgio. Se você for buscar no YouTube aí a respeito dela, você vai ver ela pregando o evangelho, realmente pregando a palavra de Deus alguns anos atrás. Mas se você for buscar e for olhar agora, você vai ver que ela agora é casada com uma pastora, abandonou a fé e fundou uma igreja. Ela não necessariamente saiu da vertente evangélica, ainda continua crendo em alguns dogmas, só que um evangelho distorcido. Isso é apostasia. Ela apostatou da fé, ela abandonou o evangelho original, e foi por um outro evangelho onde ela criou, onde esse evangelho aceita o que ela deseja fazer, o pecado do coração dela. Você vai encontrar um outro pastor chamado René Kivitz, que também saiu da vertente evangélica. Ainda continua se intitulando sendo pastor, mas não crê como a Bíblia ensina. Isso é apostasia. Você vai ver outros pastores, só é você pesquisar aí no YouTube, você vai ver um monte de gente que no passado pregava o evangelho, que no passado anunciava a palavra de Deus, que tinha um compromisso com a escritura. Hoje, em nosso tempo, já não é mais a mesma coisa. Quem aqui lembra do pastor chamado Yosef Akiva? Eu assisti muitas pregações dele. Há um tempo atrás eu assisti um vídeo dele onde ele nega a divindade de Cristo, onde ele diz que Jesus não é o Filho de Deus, onde ele diz que Jesus é apenas um homem que veio ao mundo, mas que o que a Bíblia declara que ele é o Filho de Deus, ele diz que aquilo ali deve ser analisado, porque ele não é o Filho de Deus. Só é você pesquisa aí no YouTube, tu vai encontrar Yosef Akiva dizendo que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. E ele há muito tempo atrás pregava a respeito de Jesus Cristo, falava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, pregava o evangelho. Hoje ele já não prega mais, apostatou da fé. Isso é apostasia.
E você pode buscar aí vários e vários pastores que um dia pregaram um certo tipo de mensagem concernente à palavra de Deus e hoje em nosso tempo já não pregam mais. Você vai ver cantores, por exemplo, Priscila Alcântara, que um dia cantou dentro das igrejas, né? Cantou o evangelho e hoje canta para o mundo. Você vai ver J.A., que um dia cantou dentro da igreja, na verdade ele cresceu. Você busca aí na internet, você vai ver vídeos dele bem pequenininho cantando para Jesus, né, anunciando ali a mensagem do evangelho através de canções. Um outro cantor chamado Jesse Aguiar também um dia esteve dentro da igreja, ainda continua, só que não com os mesmos princípios, né, se assumiu homossexual e quer que a gente aceite, que as pessoas aceitem, ou que as igrejas aceitem do jeito que ele é. É um evangelho distorcido, completamente contrário àquele que nós estamos acostumados a ler na escritura. Também isso é apostasia, né? Se você for pesquisar aí, você vai ver várias pessoas. E o que é isso que está acontecendo? Isso é um sinal do fim, da volta de Jesus. É o que Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A apostasia ela vem primeiro. Isso nós já estamos vendo em nosso tempo. Apostasia no nosso meio. Pastores, pastoras, cantores, cantoras, crentes, pessoas desviando da fé. Pesquisa mais um pouco aí, você vai ver pessoas abandonando o evangelho e indo para o catolicismo. Pessoas abandonando o evangelho e indo para outras vertentes. Por exemplo, a macumbaria, a feitiçaria, né, o candomblé, ou seja, estão saindo. Ou até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, mas os princípios que acreditavam de um jeito, hoje já não é mais o mesmo. Mudou o seu conceito com relação ao pecado, com relação ao arrependimento, com relação à renúncia. Houve uma mudança na sua fé. E isso também é apostasia. Apostasia não é só abandonar, sair da igreja ou abandonar o local onde antes ia, mas é também mudar as suas perspectivas quanto ao evangelho, mudar o seu posicionamento, a sua fé, o modo como cria. Isso é apostasia. E esse é um sinal do fim, nós já estamos vivendo isso. E eu quero com esse vídeo alertar você, para que você possa olhar os sinais, observe, veja, e você vai encontrar esse sinal acontecendo dentro das igrejas. Você vai ver esse sinal acontecendo no meio gospel. Apostasia, pessoas abandonando a fé, pessoas largando Jesus ou mudando o evangelho para que esse evangelho possa agradar a ela ou a ele. Então nós já estamos vivendo a apostasia. O sinal que falta ainda para Jesus voltar ou para a vinda de Cristo é a revelação do anticristo. A apostasia vai crescer tanto nos últimos dias que quando o anticristo se revelar, praticamente ele não vai encontrar oposição para o reinado dele. Então, dois sinais Paulo dá antes da volta de Cristo. Primeiro, a apostasia que nós já estamos vivendo, e a revelação do anticristo que está próximo de acontecer. Então, que nós devemos estar preparados para isso. Nós vamos estar em alerta para que não venhamos ser pegos desapercebidos. Como Jesus Cristo disse, nós devemos olhar os sinais, e os sinais estão aí. Eu convido você a olhar. Volte os seus olhos para os sinais. Olhe os sinais, veja os sinais. A apostasia já está se revelando em nosso tempo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Por mais uma vez, nós estamos aqui na Tua presença. Por mais um dia. Senhor, nós possamos, Senhor, estar em alerta quanto aos sinais ou o sinal da vinda do Teu Filho. Que não viemos, Senhor Jesus, ir por esse caminho da apostasia, que não viemos desviar a nossa fé, que não viemos mudar os nossos conceitos quanto ao Evangelho. Nós viemos estar alicerçados dentro do Evangelho, da Escritura, daquilo que nós temos aprendido. Não deixa desviar-nos, Senhor. Não deixe que nós venhamos voltar atrás, não deixe que venhamos mudar o conceito do Evangelho em nossa vida, mas que venhamos continuar do começo ao fim com essa fé, firmes e constantes na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário aí, o que você achou desse vídeo. E eu desejo que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.